graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João. João capítulo 15, eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 5, e nessa porção nós teremos um sermão nessa manhã. João 15, do versículo 1 até o versículo 5. Assim diz o Senhor Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Ó Deus, nós te bendizemos essa manhã, glorificamos o teu santo nome, por estarmos aqui, todos reunidos, atendendo ao teu chamado, à tua santa convocação. O Senhor falou conosco, nos convocou e aqui estamos. E queremos te adorar, Senhor Deus, como temos feito desde o início deste culto, desde o início da manhã do teu santo dia. E agora a nossa adoração a ti, ó Deus, vem por meio de ouvir a tua santa palavra, de forma reverente, atenta, com fé verdadeira, para que a tua palavra, vindo aos nossos corações, possa produzir frutos. Senhor, que tu te apiede de nós dessa manhã, fale com o teu povo, que o teu Santo Espírito venha a transformar aqueles que precisam ainda mais produzir frutos, que a tua palavra também sirva para cortar fora os ramos que de fato não fazem parte da videira. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado nessa manhã, que saiamos aqui cientes, mais do que nunca, de que sem ti nada podemos fazer. Oramos em nome de Jesus, amém. Certamente você já experimentou como é difícil depender de alguma pessoa. É provável que durante a sua vida você já tenha passado pela experiência, seja no colégio, escola, ou na faculdade, de ter que depender de alguém ou até mais de uma pessoa para poder fazer aquele famoso trabalho em grupo. Quando o professor separa os grupos na sala de aula, designa ali os temas para ser feitos os trabalhos, e aqueles grupos precisam se empenhar juntos como uma equipe para não somente escreverem o trabalho, bem como também a apresentar. E aí, quantas vezes você pode ter passado por isso, onde tinha pelo menos um elemento do grupo ali que não fazia a parte dele, que acabava se pendurando nos demais, e você ali na dependência que ele fizesse a parte dele, porque se ele não fizesse, isso poderia prejudicar o grupo, poderia prejudicar a nota. Talvez até você tenha feito o trabalho, a parte dele no lugar dele, para que você não fosse prejudicado, a equipe não sofresse. E sabe o que é mais interessante? Talvez até mesmo a nota dele foi não somente igual à sua, ou até maior do que a sua. É ruim depender dos outros, Nós temos isso em nossa cabeça, em nossa mente. O movimento feminista, ele também prega acerca disso, ele fala contra uma dependência.
E o movimento feminista, ele ataca especialmente a ideia da mulher depender do homem. A mulher não pode depender do homem. Talvez você, mulher, já tenha escutado esse discurso da sua avó, da sua mãe, de alguém que você conhece, ainda mais alguém próximo a você, que disse isso, que falou a sua vida inteira: não dependa de homem algum, cresça, estude, trabalhe, se dedique para que você não venha a depender de nenhum homem, mas tenha a sua independência. E a ironia, uma das ironias desse discurso do movimento feminista é que eles tiram a mulher de uma suposta dependência masculina e passam a mulher para ela fazer depender do trabalho, da obrigação de produzir, da obrigação de fazer a sua carreira, de ter ali a sua fama, a sua conquista. Essa ideia de dependência, como eu disse, ela é difícil para o mundo de admiti-la. Nós temos dificuldade com isso também, de imaginar sermos dependentes de alguém, porque dependência leva ao raciocínio, à conclusão de que aquela pessoa da qual nós dependemos, ela é superior a nós, somos inferiores. Mas nesse texto, meus irmãos, nessa manhã, João capítulo 15, do versículo 1 ao 5, nós veremos que, no caso da vida cristã, quanto à vida cristã, o Senhor Jesus Cristo exige dos seus discípulos que eles o tenham a Cristo como sua única fonte de vigor espiritual e que reconheçam que sem Ele nada podem fazer. Sim, o Senhor Jesus Cristo nos ensina essa manhã, dos versículos 1 ao 5, que Ele é a nossa única fonte de vigor espiritual e que sem Ele nada podemos fazer. Veremos isso em 3 pontos. Volte seus olhos ao texto. No versículo 1, nós veremos que precisamos conhecer a videira verdadeira. Versículo de número 1. Versículos 2 e 3, nós veremos que precisamos florescer na videira verdadeira. E no versículo de número 4 e 5, nós veremos que precisamos depender da videira verdadeira. Precisamos conhecer, florescer e depender da videira verdadeira. Qual é o contexto da passagem? João capítulo 15, ele está dentro de um bloco, do capítulo 14, que vai do 14 ao 16, chamado de último discurso, ou discurso de despedida do Senhor Jesus Cristo. Esse é o contexto maior, mais amplo aqui de João capítulo 15, que começa do 14 e vai, como eu falei, até o final do capítulo 16. São as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, ensinando-lhes ali algumas verdades importantíssimas. Dentre elas, iniciando no capítulo 14, ele faz ele traz uma palavra de maior conforto, de consolo aos seus discípulos. Se você vê, o início do capítulo 14, ele fala acerca da morada que ele iria preparar para eles, trazendo esse conforto ao coração dos discípulos, porque em breve o que aconteceria com ele? Ele seria traído, ele seria entregue ao império ali, aos soldados, ele seria preso, morto, como nós bem sabemos. E no próprio capítulo 14, a partir do versículo 16, ele também fala do outro Consolador, porque ele era também um Consolador, e o outro Consolador, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, seria enviado para confortar também os discípulos. Esse é o contexto anterior aqui do capítulo 15, é nessa altura aqui que chega esse discurso do início do capítulo 15. E aqui no início desse capítulo, no versículo 1, nós temos o Senhor Jesus Cristo falando, se referindo a si mesmo como sendo essa videira verdadeira e tratando os seus discípulos como os ramos. A primeira coisa que nós observamos aqui é que o Senhor está nos ensinando acerca da união que existe entre Ele e o seu povo. Há uma união entre Cristo e os seus discípulos, entre Cristo
e a sua igreja. Os teólogos reformados chamam essa união de união mística. É uma união vital, é uma união que é inseparável entre o cabeça da igreja e o corpo. Justamente, essa é uma outra expressão que aparece na palavra de Deus. Há outros, ou melhor dizendo, há outras figuras que aparecem na Bíblia para se referir a essa união, cabeça e corpo, marido e esposa, fundamento e edifício, bem como também lá em Romanos, Adão e os seus descendentes. São algumas das expressões que aparecem para falar dessa união mística que existe entre Cristo e a igreja. Nesse capítulo aqui, 15, a figura é: Ele é a videira, nós somos os ramos. Através disso, o Senhor ilustra essa verdade fundamental, de que há uma união vital entre Ele e o seu povo. E a expressão que ele utiliza no início, na abertura do capítulo 15, é: Eu sou a videira verdadeira. A expressão eu sou, meus irmãos, ela é frequentemente utilizada pelo Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João. Ela aparece muitas vezes. Você pode ver isso, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 35, quando ele diz: Eu sou o pão da vida. Ou também em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. E ele repete também, dizendo que é a luz do mundo, em João 9, versículo 5. Seguindo, no capítulo 10 de João, versículos 7 e 9, ele fala que eu sou a porta das ovelhas. Ainda no capítulo 10, versículos 11 e 14, ele diz: eu sou o bom pastor. No capítulo 11, versículo 25, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. E no capítulo 14, versículo de número 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebe? É uma expressão que aparece frequentemente no Evangelho de João. Normalmente, pelo menos as que eu citei aqui, com esse predicado importante, sempre se referindo a alguma coisa que ele é: o bom pastor, a porta e assim por diante. Mas também a expressão eu sou aparece sem nenhum predicado, sem nenhum complemento posterior à expressão eu sou. Você pode ver isso no capítulo 4, versículo 26, quando é dito: a mulher de Samaria, Jesus diz: eu o sou, eu que falo contigo. No grego aqui, meus irmãos, a expressão literalmente é ego eimi, que significa eu sou que falo contigo. Não tem aqui o artigo definido o, eu o sou, como aparece na sua tradução, mas no original literalmente está eu sou que falo contigo. Ou em João capítulo 8, versículo 24, quando Jesus diz aos judeus: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou então também em João capítulo 18, versículos 5 e 6, onde nós lemos, o contexto ali é a entrega do Senhor, ele está próximo de ser entregue aos soldados, e é dito assim, João 18, 5 e 6, responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Quando, pois, Jesus lhe disse sou eu, ou eu sou, recuaram e caíram por terra. Veja, a expressão eu sou aparece tanto no contexto de bênção, como mencionei aqui com relação à mulher, mas também no contexto de julgamento, de afastamento dos seus inimigos. Mas o clímax, no Evangelho de João, com relação a essa expressão eu sou, aparece lá no capítulo 8, eu quero que você vá para o capítulo 8 de João. Capítulo 8 de João, volte um pouco, e ouça o que é dito, João capítulo 8, versículos 56 ao 58. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus:
Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Se Jesus estivesse aqui no capítulo 8 de João, usando ou melhor dizendo, respondendo a essa situação aqui, com o interesse de apenas se referir a uma pré-existência, como se ele existisse antes de Abraão, se fosse meramente isso, bastaria ele dizer, antes que Abraão existisse, eu existia. Mas não se trata apenas de uma mera referência aqui a uma existência anterior a Abraão. Jesus utiliza propositalmente eu sou para falar daquilo, para dizer que ele é anterior a Abraão, mas não simplesmente porque ele é anterior a Abraão, mas porque ele é Deus. Eu sou aparece aqui, meus irmãos, em todo o Evangelho de João, inclusive no capítulo 15, nessa abertura dessa sessão aqui, para falar da divindade de Cristo. É um termo, é um título, é um nome que se refere diretamente a Êxodo capítulo 3, versículo 14. Você lembra? Quando o Senhor se revelou a Moisés lá na sarça ardente, como foi que ele se apresentou para Moisés? Ele disse, eu sou, diga a eles que o eu sou, a Faraó, lhe enviou. Ele está usando com o propósito de falar sobre a sua divindade. E os judeus entenderam isso, meus irmãos. Tanto entenderam que, diz o texto, que eles pegaram em pedras para atacá-lo, porque eles entenderam blasfêmia. É blasfêmia. Como um homem pode dizer que é Deus? Como um homem pode usar um nome, um título que só Yahvé pode falar acerca de si mesmo? De fato seria blasfêmia, se fosse apenas um homem falando. Mas não é apenas um homem, é o próprio Yahvé encarnado, dizendo, eu sou o Senhor da aliança, e habito no meio do meu povo. Veja, eu sou aqui, é muito mais profundo, muito mais significativo do que você pode imaginar. Mas ele diz aqui, eu sou a videira verdadeira, a expressão, a figura agora que ele usa para falar do eu sou, né, o predicado que ele vai utilizar, é a última vez que ele vai fazer isso daqui nos seus discursos, depois daqueles que ele citou, como eu falei, começando lá em João capítulo 6, versículo 35, agora ele usa a última figura como sendo a videira, eu sou a videira verdadeira. A videira, meus irmãos, é uma das figuras mais usadas no Antigo Testamento. Ela é bastante utilizada como uma ilustração para o povo de Israel. Vejamos isso no Salmo de número 80. Salmo de número 80, veja aí. Há muitos outros textos, você tem isso em Isaías, Jeremias, Oséias, mas apenas um texto aqui para nos situarmos acerca desse assunto e que também ele mostra bem vividamente essa realidade da videira sendo utilizada como uma figura ali para Israel. Salmo 80, a partir do verso de número 8. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o teu povo, sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim nos apartaremos de ti. Vivifica-nos, não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E Israel, ela é a videira
que Deus plantou, trouxe do Egito e plantou numa terra que mana leite e mel. O salmista aqui, nesse contexto do Salmo 80, ele lamenta pela situação de Israel. Era uma videira que não tinha florescido como Deus tinha ordenado. Essa realidade nos lembra também, meus irmãos, de forma imediata, do que aconteceu lá em Gênesis, quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, e o colocou naquele jardim para cultivar e guardar o jardim, e que ele pudesse ali produzir bons frutos, e que ele pudesse ali florescer naquele jardim. Mas qual foi o resultado? Adão pecou contra o Senhor Deus, transgrediu a sua lei, e os frutos de Adão foram amargos. A semelhança dessa realidade, Israel no Antigo Testamento também, no lugar de produzir bons frutos para o Deus da aliança, acabou por pecar gravemente contra o Senhor, se tornando assim não um modelo de nação para as demais nações, um modelo de santidade e de temor a Deus, mas de iniquidade e de infidelidade pactual, através dos seus frutos amargos. É nesse contexto que Jesus declara: eu sou a videira verdadeira, eu vou ocupar esse jardim e eu irei restaurá-lo, eu darei frutos que agradem ao meu Pai. A seiva vivificante de Jesus faz com que o jardim floresça novamente. Não será mais um jardim árido, arenoso, com frutos amargos, mas sim com frutos de vida e de vida eterna. Foi isso justamente que ele fez. A partir do momento em que ele foi concebido no ventre de Maria, encarnado ali, e nasceu e viveu obedientemente à lei do Senhor Deus, à lei de seu Pai, obedecendo até o fim, provando a morte em nosso lugar. Em vida, ou na vida e na morte, ele foi agradável ao Pai, foi perfeitamente satisfatório. Os seus frutos foram perfeitos. Não há nenhum fruto amargo em Cristo, diferentemente de Adão, diferentemente de Israel. Em seguida, ainda no mesmo versículo, aqui no versículo 1, o Senhor Jesus ele cita o Pai como o seu agricultor. A ideia aqui é de um jardineiro que paciente e cuidadosamente ele cerca as plantas e cuida delas. Ele rega com cuidado. Ele usa as ferramentas necessárias para que o jardim seja belo, atrativo aos olhos, cheio de glória. É o próprio Pai que vigia para que nenhuma praga atinja a videira, protegendo-a dos inimigos, protegendo dos vermes, das pragas, e de todo o mal que poderia ali causar a videira. O próprio Pai, como agricultor, como jardineiro, ele cuida da videira, cuida dos seus ramos, para que os frutos sejam produzidos e o seu nome seja glorificado. Será que nessa manhã você chegou aqui com o seu coração cheio de gratidão pelo cuidado que Deus tem pela sua vida? Ó crente, isso daqui, essa verdade que o Senhor Deus nos mostra nessa manhã, de João capítulo 15, versículo 1, dizendo que o próprio Cristo é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, deveria fazer com que nós chegássemos a cada manhã do dia do Senhor, no seu culto solene, com os corações gratos a Deus, sabendo que Ele é quem cuida de nós. Veja, é o próprio Pai, é o Deus Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade, que cuida de você, que zela pela sua vida. Pessoas como nós, insignificantes, mas que cada uma de nossas necessidades são atendidas pelo Pai Celeste. Foi o Pai que enxertou você no Filho, que por sua vez, por estar
plantado ou enxertado no Filho, você é alimentado, nutrido pela seiva que sai da videira verdadeira. Talvez a sua sensação nessa manhã seja de estar caminhando sozinho, completamente abandonado nesse mundo, achando que não tem ninguém, que Deus não olha para você. Mas escute bem, se você está plantado na videira, se você conhece a videira verdadeira, Deus te lembra nessa manhã: eu sou o teu agricultor. Você que está em Cristo, você é alimentado, fortalecido e sustentado pelo próprio Deus. É por isso que não há o que temer. Muitas vezes tememos, e até de certa forma com um medo justificável, achando que nossos pecados vão nos separar de Deus. E sim, a gente sabe que a Bíblia fala sobre isso, os pecados fazem separação entre nós e o Senhor, mas eu digo uma separação última, uma separação final, onde nós seremos apartados completamente da presença de Deus. Mas esse medo não é justificável no sentido de que, se você está em Cristo, você jamais se apartará dele eternamente. Jamais. Nem a sua infidelidade pode fazer isso. Se você de fato está em Cristo, se a fé que você professa é verdadeira no Senhor, você está enxertado na videira de tal forma que nada pode lhe remover de lá. Mas não somente nós devemos conhecer a videira verdadeira, nós devemos também florescer na videira verdadeira. Versículos 2 e 3. Todo ramo que está em mim, que estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Veja, o versículo número 2 aqui, o 2 e o 3, né? Nós temos a seção que trata do florescimento dos ramos que são enxertados na videira. E a primeira verdade que o Senhor nos mostra aqui nessa manhã acerca desse ponto é que todo o ramo infrutífero, ele será cortado. É isso que ele diz aqui: todo o ramo infrutífero será cortado, ele não vai permanecer na videira. E com isso, Jesus não está ensinando aqui que é possível alguém perder a salvação. É bem verdade que esse texto de João capítulo 15, ele é utilizado também com esse propósito por aqueles que advogam a possibilidade de alguém perder a salvação. Olha, está vendo? Jesus está dizendo que aquele que está enxertado na videira pode ser removido, tirado da videira. Portanto, a pessoa estava em Cristo e deixou de estar em Cristo em algum momento da sua vida, e aí ela perdeu a sua salvação. Não, não é isso que Jesus está ensinando aqui, porque isso iria contrariar o que o próprio Cristo já ensinou em outras partes e ensina justamente nesse capítulo 15. A impossibilidade de alguém que está verdadeiramente enxertado nele ser retirado. Bem como também iria contra isso daqui a todo o ensino da palavra de Deus acerca da segurança eterna da salvação. Então não é isso que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo então? Ora, à luz da nossa teologia bíblica, de uma análise das Escrituras como um todo, nós temos aqui o ensino, mais uma vez o ensino, daquela distinção, daquela dupla característica que a igreja de Cristo possui, a saber, a igreja visível e a igreja invisível. Eu vou ler aqui para os irmãos o que um teólogo presbiteriano fala sobre isso. James Bannerman escreve: é importante observar que quando falamos da igreja invisível e da igreja visível, não devemos entender como se estivéssemos nos referindo com esses termos a duas igrejas distintas e separadas, mas a mesma igreja sob duas diferentes características.
Não estamos afirmando que Cristo fundou 2 igrejas, mas afirmamos que Ele fundou apenas uma, e declaramos que essa única igreja deve ser considerada sob 2 aspectos distintos. A igreja invisível é formada de todos e ninguém mais, além do que os eleitos, que estão unidos de forma vital a Cristo, o cabeça. Enquanto a igreja visível é formada de todos aqueles que professam a fé em Cristo, juntamente com seus filhos. Há muitas coisas que se podem dizer a respeito da igreja de Cristo, quando considerada sob um aspecto, que não se pode afirmar a respeito dela quando considerada sob outro aspecto. E é da maior importância que sempre se mantenha em vista esta distinção, a fim de compreender corretamente as declarações das Escrituras a respeito da igreja. Com isso em mente, você consegue compreender aqui o que Jesus está falando. É claro que ele está falando nesse momento aqui sobre o aspecto da igreja visível, aqueles que aparentemente estão em Cristo, aqueles que visivelmente, externamente, eles se encontram em Cristo. E quem são esses? São todos aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo juntamente com seus filhos, as famílias da aliança, aqueles que formam o pacto externamente. Estes que todos nós estamos inseridos, todos nós estamos aqui que professamos a fé, e nossos filhos acompanhados de nós, fazemos parte da igreja visível. A não ser que você não tenha ainda feito sua profissão de fé como adulto, que você já se encontra na idade adulta e não tenha feito profissão de fé, mas todos aqui que fazem parte da igreja visível se encontram nessa possibilidade aqui. Em outras palavras, Jesus não está dizendo que é possível algum membro da igreja invisível ser tirado dele. Nenhum ramo verdadeiro pode ser tirado da videira, nenhum eleito pode ser cortado, mas todo aquele que aparentemente estava na videira pode sim e será cortado, será retirado. Isso pode acontecer de formas diversas, mas a maneira como a palavra de Deus coloca isso de uma forma ordinária acontecendo é através da disciplina eclesiástica. É justamente isso que acontece quando o conselho de uma igreja ele resolve, devido a alguma circunstância de pecado, de quebra da lei de Deus, de aplicar a disciplina eclesiástica. E essa disciplina eclesiástica, quando chega à sua última instância, é aplicada à excomunhão. A pessoa é desligada do corpo de Cristo, ela é retirada da membresia da igreja, ela é colocada para fora, literalmente, a ponto de que, à luz da Bíblia, ela não pode nem mesmo entrar no culto, a não ser que ela se arrependa, a não ser que ela confesse o pecado, abandone a sua prática, deixe de ser impenitente, e agora queira se reconciliar e poder ser admitido novamente à igreja. Enquanto isso não acontecer, ele é para ser tratado como ímpio, foi excluído da videira verdadeira, visivelmente. Esse é o entendimento da passagem, irmãos. Então Jesus está dizendo que é possível sim, e acontece, e deve acontecer, membros visíveis serem retirados, serem cortados daqui, porque não produzem frutos. Todo ramo infrutífero deve ser cortado. A inferência lógica disso aqui, meus irmãos, é que quando há um ramo infrutífero na igreja e ele não é cortado por aqueles que Deus levantou para cortar quando necessário, há negligência. Há negligência. Se isso acontece, eu digo, em qualquer igreja, há negligência, porque é o trabalho de Cristo através dos seus oficiais podando ali a videira, o Pai podando a videira através dos seus oficiais. Em segundo lugar, nós vemos aqui, ainda sobre o florescer, que essa poda acontece para que possa existir mais frutos, para que mais frutos possam ser dados por aqueles que são ramos verdadeiros. A segunda verdade aqui, a poda ocorre, o corte aqui ocorre para que mais frutos sejam produzidos pelos ramos
verdadeiros. Mas perceba qual é a maneira pela qual os frutos são produzidos, através da poda. E qual é a imagem que vem à nossa mente? Lâminas, cortando, aparando, fazendo esse trabalho. Essa imagem aqui é a mesma que a palavra de Deus utiliza, ou melhor dizendo, ela utiliza outras imagens da mesma natureza com relação a esse trabalhar do Senhor Deus no meio do seu povo. Um exemplo disso é quando se fala do ouro que passa pelo fogo para ser burilado, para ser refinado. Note isso, o ouro passando pelo fogo, os ramos sendo podados. O que é que vem à sua mente? Dor, sofrimento, dificuldades. Essa é a maneira pela qual o Pai poda os ramos verdadeiros. Ele utiliza dores, sofrimentos, problemas, dos mais diversos possíveis, para que nós que somos seus ramos, possamos produzir mais e mais frutos. E como é comum em nosso meio, talvez até mesmo você já tenha feito isso, quando o Pai está podando você, no lugar de você se render a Deus e dar glória a Ele por isso, e dizer que está satisfeito porque Ele tem trabalhado na sua vida, e através dela você acaba erguendo seu punho ao céu e se levanta contra Deus e o questiona, dizendo: quem é o Senhor para poder me cortar dessa forma? Blasfêmia de nossa parte, questionar a maneira do Senhor Deus de tratar os seus ramos. Ele usa o sofrimento de nossas vidas, em cada uma das áreas, para que nós produzamos mais e mais frutos. Então, quando você sofrer, não por conta de pecado que você tem cometido, mas sofrer em Cristo, pela causa do Evangelho, porque Deus está trabalhando na sua vida, dê glória a Deus. Se nessa manhã você ouve a palavra do Senhor Deus aqui, e é uma pessoa que está se encontrando nessa situação agora, sendo podado, sendo cortado por Deus, louve a Deus por isso, porque você não se encontra na condição contrária aqui, você não é um ramo infrutífero. Se o Senhor está fazendo isso na sua vida, é para que você produza mais e mais frutos. Do contrário, se você é um ramo que não tem produzido fruto algum, se os seus frutos, ou melhor dizendo, se eles não aparecem, se a sua vida espiritual como cristão é infrutífera, reconsidere a sua fé. Reconsidere. Quanto tempo você tem de fé? Há quanto tempo você fala que conhece a Cristo? E por que você não amadurece? E por que você permanece com os mesmos comportamentos de quando você ainda era novo convertido? Pior, por que você ainda permanece com comportamentos de ímpios? Com pensamentos de ímpios? Já passou disso. Se houve um encontro real entre Cristo e você, se você foi convertido, se você está na videira, cadê os seus frutos? Lembra de Gálatas capítulo 5? O apóstolo Paulo fala da necessidade que todo cristão tem de produzir o fruto do Espírito. Isso tem que ser visto na sua vida. Não quer dizer que todos vão produzir na mesma medida. Não quer dizer que o processo de santificação será igual na vida de todos, quanto a todos estarem santos na mesma medida nessa terra. Há diferenciações. Mas se você está em Cristo, algum crescimento tem que existir. Infrutividade não faz parte dos ramos verdadeiros. Escute o que diz a nossa confissão de fé. Se estiver com ela aí, pode abri-la. Nossa confissão de fé é a confissão de fé de Westminster, no seu capítulo de número 13, da santificação, seção 1.
Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e da ressurreição de Cristo, por sua palavra e pelo seu espírito, que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é neles destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Essa é uma realidade na sua vida? De progresso na sua santificação? De crescimento espiritual? Você diz, às vezes eu oro ao Senhor pedindo mais santidade, pedindo mais piedade, eu quero ser mais piedoso, eu quero ser mais santo. Mas Deus lhe responde de uma forma que você possa não entender, mas responde. Quer ver um exemplo disso? Quando Ele envia mais provações para você ter que, através das provações, ser ainda mais santificado. Ou você diz, eu queria orar mais, eu queria criar um hábito maior de oração na minha vida, não somente aquelas orações que muitos de nós fazemos, que é só antes do alimento, e olhe lá. Não, eu quero ter uma vida de oração, de dedicação a Deus em oração. Você pede isso ao Senhor, aí o Senhor te envia causas pelas quais você orar. No casamento, nos filhos, na tua igreja, na nação. Ora, crente, ora. Através disso o Senhor está te podando. Em terceiro lugar, ainda sobre florescimento, versículo de número 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Assim como nós já citamos aqui a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 13, sobre santificação, aqui nós temos o capítulo 15, versículo 3, o instrumento principal que Deus usa para a poda. Eis a lâmina de Yahvé, é a sua palavra, mais afiada do que espada de 2 gumes. É a palavra de Deus. Através da sua palavra, Ele vai podando o seu povo. Isso acontece pela leitura bíblica diária. Isso acontece também através da leitura de boas literaturas teológicas. Mas isso acontece principalmente através dos sermões pregados no culto solene. Através de cada sermão aqui pregado neste púlpito, você ouve o Senhor Deus falando e você é podado. Deus trabalha na sua vida para que você venha a produzir mais frutos através da pregação da palavra. A gente tem que nessa manhã pensar seriamente acerca disso. Como é que nós temos lidado, e aqui eu estou falando de forma muito específica, talvez como eu nunca tenha sido pregando aqui. Como é que nós, como igreja presbiteriana Betel, aqui, que se reúne aqui toda manhã de domingo e à tarde, como é que nós temos lidado com as pregações que emanam desse púlpito? Como nós temos reagido aos sermões proferidos aqui a cada dia do Senhor? Sem falar nas doutrinas, sem falar na escola bíblica, que também são instruções da parte do Senhor Deus, mas se referindo primariamente aos sermões. Como nós temos lidado com essas pregações? Há um pregador bastante famoso chamado Charles Spurgeon que falou no seu tempo acerca de pregadores que viviam ali no seu contexto, que no lugar de serem pregadores fiéis à palavra do Senhor, eles não passavam de homens que entretinham bodes, verdadeiros animadores de plateia, não alimentavam as ovelhas, eles estavam ali promovendo um entretenimento para os bodes. E nós sabemos que há pregadores em nossos dias que fazem o mesmo, mesmo se dizendo reformados, alguns deles, muitos deles, entretem bodes. Mas perceba, aqui mesmo na Betel, você pode não ter, e graças a Deus não tem, ninguém que entretenha bodes,
mas você pode estar tratando o culto solene como um mero entretenimento, como se fosse um filme ou uma série que você assiste na sua casa, onde você vem para cá, chega aqui nessa manhã, assiste o culto, né? Porque é uma linguagem terrível que é utilizada, até mesmo por nós. Assiste como se fosse algo passivo, você observando o que está acontecendo, sendo que o culto reformado, o culto bíblico, você participa do culto ativamente, em oração, em louvor a Deus, ouvindo a pregação da palavra. Então você vem aqui e fica meramente ali de forma passiva, assistindo, se entretendo, e aí você fica pensando, que ilustração boa esse pregador usando essa manhã, que legal, que interessante isso. E a ilustração para você só tem esse fim em si mesmo. Você não consegue ver a finalidade da ilustração, que ela aponta para Cristo, que ela quer deixar mais claro ainda a realidade do texto, mas você fica devagando na sua mente, talvez se encantando com a oratória do ministro da igreja, com o conhecimento que possui. Não deve ser assim. Quando você vem aqui, como nós já falamos em nossa oração, você deve vir com a convicção que está atendendo um chamado solene para adorar o Deus eterno, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que o ápice disso, o clímax do culto, é nesse exato momento onde a pregação acontece, ele fala com você, e dentre outros propósitos, ele está ali lapidando, ele está com as suas lâminas afiadas, podando você. E é por isso que muitos de nós saem daqui, da Betel, estou falando de Betel, saem daqui e não há mudança, não há transformação, não há frutos, não há. Por quê? Porque não se atenta à pregação da palavra como deveria. O primeiro assunto a falar quando acabar o culto é qualquer outra coisa, não a pregação. É qualquer outra coisa e não a pregação. E assim segue nossas vidas, infrutíferas. Se você está em Cristo, na videira verdadeira, você tem obrigação de florescer. Mas em último lugar, versículos 4 e 5, o Senhor Jesus Cristo nos ordena aqui não apenas a conhecermos a videira verdadeira, a florescermos na videira verdadeira, mas também a dependermos da videira verdadeira. Versículo 4 e 5 e agora o último ponto. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os versículos 4 e 5, eles são, especialmente o versículo 5, o final dele, é a base de tudo que está sendo falado aqui, é o fundamento disso, é essa união vital que existe entre Cristo e o seu povo, e ele chama o seu povo aqui no versículo 4, seus discípulos, a permanecerem nele. Lembre do contexto, Jesus está discursando aqui antes de ser entregue, antes de passar por todo o Calvário, e ele está aqui dando alento ao coração dos seus discípulos, dizendo: quando vocês verem eu sendo entregue nas mãos dos soldados, eu passando por todo aquele sofrimento, eu tendo que encarar a morte, lembrem-se das minhas palavras, lembrem-se do que viveram juntamente comigo, busquem a mim. Não permitam que esse sofrimento todo que vocês irão presenciar e que vocês até passarão depois por perseguição, que nada disso venha a afastar vocês de mim, mas que pelo contrário vocês continuem a me buscar, porque se vocês me buscarem, eu permanecerei em vós. Que promessa gloriosa! O próprio Cristo nos promete que se nós o buscarmos, assim como no Antigo Testamento ele já nos promete isso, de fato o encontraremos. Não há dúvida, não há nenhuma incerteza aqui, mas uma completa, absoluta
convicção de que se nós formos a Cristo, se nós permanecermos em Cristo, Ele permanecerá em nós. E você vê Ele dizendo: se isso não acontecer, se não houver essa união, se você tentar achar, que você pensar que pode sobreviver sem mim, é a mesma coisa que os ramos tirados da videira. Qual era a consequência dos ramos tirados da videira? Ramos tirados da videira não tinham nenhuma outra finalidade. Não poderiam ser usados para mais nada, a não ser, como diz um comentarista, combustível de fogo. Esse era o propósito, esse era o fim de um ramo fora da videira. Ele virava combustível de fogo. Se você não estiver em Cristo, se Cristo não estiver em você, o seu fim é fogo eterno, é o lago de fogo eterno. Mas do contrário, se você permanecer nele e reconhecer que depende totalmente de Cristo, que depende totalmente de Deus, com certeza, de modo nenhum, você será lançado fora. Como nós falamos da boca para fora, que sabemos que dependemos de Deus. Isso pode ser comumente falado por nós crentes, mas vivenciado é outra coisa. Há uma diferença entre o discurso que nós professamos e a nossa prática de vida. A gente fala que depende do Senhor, mas quando se trata da crise do nosso casamento, nós logo nos desesperamos. Nós falamos que dependemos do Senhor, mas quando se trata de um filho que está perdido, nós logo nos desesperamos. Perdido que eu digo, sem Cristo. Quando passamos por qualquer tipo de situação que confronta a nossa fé, que deve agora mostrar que de fato dependemos do Senhor para tudo, nós logo nos desesperamos. As blasfêmias vêm em nossa mente, algumas vezes, ou talvez muitas, proferimos, e mostramos que nós somos autossuficientes, ou nos consideramos autossuficientes. Eu dependo da boca para fora, ou eu dependo até eu ter que depender de verdade. Porque no dia que eu me encontrar na situação onde eu tenho que mostrar que eu dependo dele de verdade, eu demonstro o contrário. A dependência do Senhor Deus deve ser vista em nossas vidas em cada ato, em cada circunstância, e especialmente nas dificuldades, no sofrimento, na perseguição. É aqui que você mostra que depende de Cristo. Concluímos lembrando que a nossa dependência do Senhor Deus, a nossa dependência da videira verdadeira, que se dá em cada área da vida, ela é especialmente vista quanto à nossa salvação. A igreja de Roma, por entender justamente o contrário, por se desviar da palavra de Deus, apóstata da fé, ela incorreu num caminho de não dependência de Deus, de um semipelagianismo, onde para a sua salvação, os fiéis daquela igreja não devem depender somente de Cristo, mas também de suas obras. Esse é o caminho maldito, pregado pelo diabo, que muitos têm percorrido, mas não é o nosso caso nessa manhã. Pelo menos aqueles que estão em Cristo aqui nessa manhã, sabem que através do que aconteceu na sua vida, da obra de Deus, da salvação na sua vida, isso é a maior evidência da sua dependência de Deus. Não é só o pão de cada dia que você depende dele, sim, é isso também. Não é só para sustentar o seu casamento e a vida dos seus filhos, é tudo isso também, mas é principalmente quando olhamos para a obra da graça de Deus em Cristo Jesus. A salvação que nos foi dada de graça porque nós não pagamos por ela, mostra a nossa total dependência de Deus. Se Deus não faz isso por nós, seria impossível
sermos salvos. Porque sem Cristo, nada podemos fazer. Que nessa manhã, você corra para Cristo, tendo-o como sua única fonte de vigor espiritual, e vendo a palavra, os sacramentos, a oração, todos os meios de graça, como instrumentos de Deus para a sua santificação, mas que lhe levam para Cristo, demonstrando a sua absoluta dependência nele. Que o Senhor Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te rendemos graças pela tua palavra, louvamos o teu nome por nós ouvirmos mais uma vez acerca da nossa dependência que temos em ti. Precisamos do Senhor para tudo: o fôlego de vida, o trabalho, os estudos, a família, a igreja, nossa salvação, tudo. O universo como um todo só subsiste porque o Senhor sustenta. E te louvamos por isso, Senhor. Que nós jamais percamos isso de vista, e que isso seja verdade em nossas vidas, que nós creiamos com fé verdadeira que sem o Senhor Jesus Cristo nada podemos fazer. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós nos esmeramos, nos confiamos em nossos méritos, em nossas obras, em nossa força. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.